Até mesmo entre os pecuaristas, as vacas são animais reconhecidos por serem mães extraordinárias. Elas realmente cuidam dos seus filhotes com todo amor e carinho. E mesmo quem vive de matar animais tem algum respeito quanto a isso. E uma recente portaria publicada pelo Ministério da Pecuária está revoltando ONGs de proteção aos animais, sindicatos de trabalhadores de frigoríficos e até mesmo professores de zootecnia, que é uma aula que ensina as pessoas a trabalharem com frigorífico, pessoas ligadas à veterinária e até mesmo pecuaristas. Nessa portaria, o Ministério da Pecuária autoriza o abate de vacas gestantes e dá detalhes de como o feto do bezerro deve ser morto. É bom a gente falar aqui que isso já acontece, tá? Mas não era institucionalizado. Muitos produtores deixam as vacas ficarem grávidas de propósito para elas ganharem peso, porque elas chegam a ganhar 70 quilos durante a gestação e eles vendem para o frigorífico uma vaca mais pesada. Isso, por exemplo, acontece muito na indústria do leite, né? Você que não come carne, mas toma leite, come queijo, você está colaborando diretamente com essa indústria, né? Que precisa deixar a vaca grávida seguidas vezes para que ela possa gerar leite, que seria para o filhote, mas eles estão tirando para te vender. E aí depois desse ciclo dela, depois que ela não dá mais o número de litros de leite que a indústria precisa, que o fazendeiro quer, ele vende para o frigorífico. E nessa, muitas vezes, ele vende propositalmente uma vaca que está gestante para vender com mais peso. A portaria do Ministério da Pecuária, que tem gerado essa polêmica toda entre tantas pessoas diferentes, está linkada aqui na descrição do vídeo e no artigo 7º ela diz o seguinte: o manejo de fêmeas gestantes e as operações realizadas em fetos de fêmeas gestantes abatidas observarão o disposto neste artigo. 1. Fêmeas gestantes que se encontram nos últimos 10% do período gestacional não devem, em circunstâncias normais, ser transportadas ou abatidas. Isso antes era em qualquer fase da gestação. Agora ela pode ter 90% da gestação e eles indicam aqui só que nos últimos 10% que não faça isso. Mas na prática mesmo, a fiscalização disso é praticamente inexistente, tá? Em outra parte dessa portaria diz assim: os fetos não devem ser removidos do útero antes de 5 minutos após o término da sangria da fêmea gestante. Então eles indicam aqui que se mate a mãe e deixa ela pendurada sangrando e depois de 5 minutos que terminou aquela sangria, aí sim vai tirar o feto. Por quê? Porque ele já vai estar morto por asfixia, não vai ter oxigênio chegando para ele. E aí a portaria continua: se um feto maduro e vivo for removido do útero, ele deve ser impedido de inflar seus pulmões e respirar o ar. Isso está no site do governo do Brasil, isso é uma normativa do Ministério da Pecuária. Olha, eu vou repetir: se um feto maduro e vivo, ou seja, um bebê, for removido do útero, ele deve ser impedido de inflar seus pulmões. Como você impede um feto de inflar seus pulmões? Segura ele até morrer asfixiado? Eu não sei o que eles querem dizer aqui. Eu estou deixando linkado, como eu disse aqui, se você quiser se aprofundar nessa portaria, se você é da área ou sei lá o quê. Eu estou só destacando uns pontos que eu achei bem impressionantes, assim, ó. Tem outro que diz assim: se houver dúvidas quanto ao estado de inconsciência do feto, este deve ser morto mediante o uso de dispositivo de dardo cativo de tamanho compatível ou com um golpe na cabeça com instrumento contundente. Então, assim, se o feto for tirado dessa forma que eles falam aí, depois de 5 minutos da sangria da mãe, tirar o filhote e tiver dúvida se ele está inconsciente mesmo, se ele morreu, né, se ele estiver se mexendo ainda, então você tem que ter na propriedade aí no frigorífico uma pistola pneumática, né, que solta aquele dardo cativo na testa do animal, como se fez com a mãe, você deve fazer com o filhote, mas um dardo de tamanho compatível. Então imagina se tem que ter uma arma menor, alguma coisa assim, ou se por acaso você não tiver, o Ministério ainda te dá uma alternativa. Você pode matar esse animalzinho, esse bebê, com um golpe na cabeça, com um instrumento contundente. Pode ser um martelo, uma marreta, alguma coisa assim. Então não é à toa que essa portaria ela foi recebida com surpresa por diversos setores da sociedade, inclusive aqueles setores que vivem de matar animais. Essa notícia saiu no site do Globo Rural, para você ter ideia, com vários depoimentos de técnicos que se dizem surpresos e realmente chocados com essa portaria. E me chama a atenção a fala do presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação e Afins,
a CNTA. O nome dele é Arthur Camargo. Veja, não é uma ONG, não é um vegetariano que está falando, é uma pessoa que trabalha para defender os interesses dos trabalhadores da indústria, dos frigoríficos e tudo. Ele disse o seguinte: eu vejo isso com muita preocupação porque com certeza mexe com o psicológico do trabalhador. Nós já estamos, inclusive, nos articulando para começar um movimento em cima dessa questão e trabalhar na questão da proibição, independentemente da fase da gestação. A matança já é uma atividade difícil para quem é mais sensível. Agora imagina um trabalhador que abateu aquele animal e também vai ter que tirar um bezerro de dentro, que ainda vai sair vivo para depois deixar ele morrer com falta de ar e presenciar isso. Então é realmente uma violência até para quem trabalha com violência. E eu não tenho muito mais a dizer sobre isso. A partir de agora eu vou colocar algumas imagens fortes aqui para você entender do que se trata, porque às vezes eu falando aqui, falo, mas é para hambúrguer, é para carne. Até porque antes era proibido o consumo de carne de vacas que são mortas gestantes no abatedouro, né? Essa carne deveria ir para outros fins. Mas a partir dessa portaria, o Ministério da Pecuária admite que pode ser usada sim. Então a carne que você está comendo no seu hambúrguer pode ter saído de uma vaca nessas circunstâncias aí, que foi morta com um bebê na barriga, né? Isso já poderia acontecer antes, mas agora, como eu disse, é institucionalizado. Então se você é mais sensível, não quer ver imagens fortes, por favor deixe o seu like e pode sair do vídeo. Mas eu acho que é importante a gente ilustrar aqui, porque eu vejo essas imagens e eu entendo perfeitamente do que se trata, mas às vezes eu falando aqui, você não está entendendo a gravidade do que é você tirar um bebê do útero de uma mãe e matar ele com asfixia. Então tem imagens disso já, ONGs internacionais já denunciam esse tipo de coisa há muito tempo, não é de hoje que acontece, mas agora o governo está dando aval e dizendo como fazer. Então eu vou deixar essas imagens aí e já vou encerrar o vídeo em seguida, tá? Deixa o seu like para fortalecer o vídeo e o canal aqui, eu sei que não é uma notícia legal, óbvio que não, mas é preciso que a gente divulgue e espalhe. Até para criar uma comoção na sociedade para ver se eles voltam atrás pelo menos com essa portaria absurda aí. Inscreva-se no canal, até breve.